minha família era 100% espírita de mesa branca, onde se invocava os mortos, né? É isso que a mesa branca fazia, né? E depois, com o tempo, alguns familiares foram para igrejas, né, algumas denominações evangélicas, e com o tempo que foi se tornando um pouco mais católica, né? Mas a minha família mesmo, as minhas irmãs hoje são católicas. Mas a gente só foi descobrir mesmo, é uma longa história. Sim, sim, vamos A lá. gente só foi descobrir mesmo assim, vamos dizer, Deus na nossa vida quando a gente estava em São José dos Campos já. Entendi. A gente mudou para São José por causa do sanatório que se chama Vicentina Aranha, que cuidava dos tuberculosos, né? E minha mãe teve tuberculose. Então a gente teve que sair de lá de registro. Em 75, a gente saiu de registro, fomos para São José dos Campos. E aí é que a história verdadeiramente tem uma guinada, né? Assim, para o lado de Deus. Eu já escutei diversas vezes o seu testemunho em várias oportunidades, e ali você conta que na sua infância, na sua adolescência, a realidade que você vivia com a sua família era uma realidade muito difícil, né? Conta um pouco para a gente como que era ali, como que foi a infância do Valmir, o início ali da vida. Olha, em questão, por exemplo, de situação financeira, a gente era muito pobre, mas muito pobre mesmo. Continuo pobre, mas a gente era muito. E não tínhamos condição para nada mesmo, né? Meu pai conseguiu uma casinha de madeira com muito sacrifício, né? Trabalhando na roça. Sou da roça, nasci na roça, Sim. né? E aí, com o tempo, a gente foi tentando se erguer, né? Indo para São José dos Campos, ficou um pouco mais difícil, né? O meu pai tinha um emprego na prefeitura lá de Registro. Ele não pôde viajar com a gente, não pôde morar com a gente. A distância também causou muita coisa na nossa vida, né? A gente chegou a São José dos Campos num cômodo só. Então, a minha mãe mais seis filhos, né? Nossa. E sozinha tentando cuidar de tudo. Depois chegou mais uma, aí éramos 7 irmãos. E a gente comia, sabe, todo dia era um angu daqueles de farinha, né, de trigo, Fubá. de fubá, farinha de fubá, né, e fazia aquela sopa. Quando tinha ovo, a gente colocava ovo ali, e era assim, todo dia, muito, muito difícil mesmo. Mas a gente seguia em frente, a gente ia e não tínhamos uma amizade entre irmãos, não tínhamos, né? Sempre fui uma pessoa muito difícil lá na minha família, principalmente até a minha adolescência. Bem difícil mesmo. Então a gente não se dava bem, dentro de casa não conversávamos, só brigávamos. Olha. Era bem assim mesmo. E como que era a realidade ali, quando se fala de infância, adolescência, diante desse aspecto que vocês viviam ali? O que você pensava ali, infância, adolescência, sobre a vida? O que buscava? Estudar, sei lá, amigos? O que tinha ali na vivência do Valmir nessa época? Eu tinha um ideal de paraíso. Mesmo que eu não conhecesse Deus, ou ele já havia se apresentado para mim quando eu fui para a escola, ali no primário, né, ainda em registro, né, eu encontrei um papelzinho, eu vi aquela caveira assim com aquela foice, ou seja, era a morte, né? Eu entendi, eu não sabia ler ainda. Sim. Então, e aí tinha alguém de joelhos assim, e a morte atrás dele, mas ele de joelho com as mãos postas,
E à frente dessa pessoa de joelho tinha uma nuvenzinha com a mão forte saindo assim para salvá-lo. Eu entendi que era Deus. Então, é como se... como não? Deus se apresentou para mim naquele dia. Mas eu fui conhecê-lo mesmo depois, na minha adolescência. Então, eu acho assim que na nossa vida ali, né, no cotidiano, vamos dizer assim, nós buscávamos uma felicidade. Mas sempre, ou no espiritismo, em outras coisas, ainda a gente não sabia o que era ser cristão, quem era Cristo, não sabia de nada disso, né? Então a gente buscava a felicidade do nosso jeito. A partir do momento que existe uma realidade de muitos filhos e, ao mesmo tempo, uma certa limitação de vivência ali financeira, de atenção e tudo, às vezes pode acontecer de um filho ou outro e aí encontra ali no mundo, sei lá, a bebida, a droga. Com os seus irmãos e com você, houve alguma aproximação, alguma coisa nesse sentido também? Não? Bom, em questão, por exemplo, de drogas, entrou na nossa família por causa de um dos irmãos, né? Eu posso dizer assim, em questão de prostituição, eu vivi muito tempo pelas ruas, né? E teve um período pequeno em que eu fui andarilho mesmo, né? Isso foi ali na minha adolescência, quando o meu pai, como eu disse, já estava distante, né? Estava numa outra cidade. A minha mãe, ela não aguentou o tranco, porque um dos meus irmãos, né, de 9 anos, faleceu brincando, né? Nossa. Bateu a cabeça, né? Um acidente lá no quintal de casa. Então, a minha mãe já não aguentando a distância do marido, vamos dizer assim, né? A morte do filho. A minha irmã mais velha também estava para ser mãe solteira, e a gente sem condição nenhuma, com tudo isso acontecendo, né? Foi aí que a gente acordou um dia e a gente viu um bilhete, né? Um bilhete mesmo, lá na cozinha, a minha mãe dizendo: me perdoe, eu não aguento mais, eu estou indo embora. E a minha mãe era a única que nos unia. A minha mãe era sempre uma alegria, né? Apesar, ela sustentava tudo, né? Uma mãe muito guerreira, né? Mas ela não aguentou e foi embora. Eu fiquei muitos anos sem ver minha mãe. Um dia fui encontrá-la e fui morar com ela, mas como a minha mãe foi embora, então houve a separação dos meus pais, definitivamente ali, e os irmãos se juntaram, mas eu não tinha, assim, sabe, uma afinidade com os meus irmãos, as minhas irmãs. Então, Na idade você era o quê? O primeiro, o segundo? eu sou o mais velho dos homens. Tá.